O CEO do Carrefour na França, Alexandre Bompard, divulgou um comunicado no qual afirma que a rede de supermercados se compromete a não vender carnes compradas de países do Mercosul. A gente vai tratar um pouquinho mais desse assunto, de possíveis impactos no Brasil, com o professor em Direito Internacional, Manuel Furriela. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia. Professor, que a França é resistente ao acordo, todos sabemos, que a pressão do agro francês é enorme, todos sabemos também, mas a adesão da iniciativa privada a esse tipo de movimento é surpreendente até certo ponto ou não, professor? Totalmente. Inclusive, também aqui para a gente esclarecer um pouco, o poder de um CEO de uma empresa como essas, ele é limitado ao poder que lhe é atribuído de forma estatutária pelas documentações da empresa. Então, ele não pode tomar certas decisões que possam causar algum tipo de dano à imagem, de problemas relacionados ao abastecimento dos mercados, problemas relacionados com faturamento. E tudo isso está diretamente envolvido aqui, já que o Carrefour é uma grande corporação internacional atuante em países do Mercosul, no caso do Brasil, com milhares de supermercados, hipermercados e por aí vai, e também em relação à própria atuação, que eu tenho certeza, né, que essa atuação na França fica prejudicada quando você toma uma decisão que vai causar algum tipo de impacto financeiro. Mas o que eu queria também, acho que abordar aqui, que é importante para todo mundo entender, é que esse protecionismo francês aos seus agricultores só foi escancarado como um problema para o acordo com o Mercosul agora há poucos anos, porque a França sempre utilizava contra a entrada do Brasil, do Mercosul, argumentos ambientais, utilizou esses argumentos quando o acordo quase foi firmado no governo Bolsonaro, utilizou esses argumentos ambientais já no começo do governo Lula, que foi em outra oportunidade onde o acordo poderia ter saído, só que a partir do momento que o Brasil, o Mercosul, aceitou as cláusulas ambientais, até porque aceitaria de qualquer forma, agora escancarou o motivo é o protecionismo. Agricultores franceses, setor agropecuário, na verdade, francês, altamente subsidiado, que não quer competir porque sabe que é muito competitivo o agronegócio do Mercosul, especialmente o do Brasil. É este o ponto aqui. E este acordo é importante também para deixar claro, tanto para o Mercosul, para abrir o mercado europeu, como também para a própria Europa, a União Europeia, que precisa fazer acordos internacionais num mundo dividido entre China e Estados Unidos. Agora, professor, o principal argumento desses produtores franceses para essa dificuldade de fazer frente à concorrência com os produtos brasileiros, segundo eles, é que as regras ambientais aqui no Brasil são menos rigorosas que as regras impostas a eles para produzir na Europa. O que para eles encarece os custos, né? Nessa argumentação, e aí a dificuldade de fazer frente com esses produtos brasileiros e também de outros países aqui do Mercosul. Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura, desmente essas críticas. Diz que isso não procede, que as regras ambientais aqui no Brasil existem e são respeitadas, e falou a respeito desse caso do Carrefour em uma ação orquestrada que pode atrair outras empresas francesas a fazer o mesmo, na tentativa de pressionar o governo francês a não assinar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Essa pressão vinda do Mercosul, talvez de outras empresas também importantes, tem esse poder de frear o avanço desse acordo? Bom, cria-se uma dificuldade. O Carrefour é um grupo muito grande, né? Uma das maiores empresas francesas atuando no mundo. Então, decisão desse tipo de restrição à compra, né, à comercialização, com certeza tem impacto. Até porque o destinatário final ele é atingido pelas redes varejistas, como é o caso do Carrefour. Então, de nada adianta a gente ter uma abertura de mercado para exportação de carne, por exemplo, carne bovina, aí, que é o caso, o objeto da discussão, se depois isso não chega no consumidor final. Veja o oposto que a gente teve agora, no caso desses acordos que o Brasil fez com a China. Logo após a abertura do mercado chinês para alguns produtos brasileiros, a maior rede de cafés da China diz que vai comprar café brasileiro. É o que a gente quer. Se a gente não consegue depois fazer chegar no destinatário final,
que é o consumidor, de nada adianta os acordos entre os países. Então, o setor privado tem, sim, muito impacto em desfazer, digamos assim, um acordo que seja entabulado entre os países. Agora, para deixar muito clara essa questão ambiental, né, eu acompanhei bastante, eu fiz parte de grupos de estudos aqui da FEComércio e outros, porque essa negociação Mercosul-União Europeia tem mais de 20 anos. Então, já participei de várias. Então, não procede essa questão ambiental por vários motivos. Primeiro, a legislação ambiental brasileira é extremamente avançada. Então, não é verdade esse ponto em relação ao Brasil. O Brasil é signatário dos acordos internacionais de meio ambiente. Inclusive, a gente lidera muitos desses. Colocamos em pauta aqui no G20, só para a gente dar um exemplo. Outro ponto, a gente não consegue exportar para mercados que entendam que a gente não atenderia questões ambientais. Então, é impossível isso, os acordos não saem. Então, a gente tem que atender o que a União Europeia e a França exijam para que a gente possa exportar. Tanto por conta de ser a única forma de atingir os mercados, senão a gente é barrado, seja porque, repetindo aqui, foram feitas exigências adicionais ao Mercosul nas negociações do acordo com a União Europeia, exigências ambientais inclusive, e o Mercosul aceitou todas elas. Então a gente atende qualquer exigência ambiental por questão lógica, senão a gente não consegue vender em mercado nenhum, por questão legislativa local, internacional e do próprio acordo que está fazendo com o Mercosul. Quando tudo isso foi atendido, agora vem novamente esta questão. O ponto, e eu entendo, é de que os produtores franceses sabem que vai ser difícil competir. Agora, a França e a União Europeia têm que decidir. Quando se faz um acordo, tem abertura de mercado. Os produtores brasileiros, os industriais principalmente, vão estar expostos também à competição com produtos de União Europeia se sair o acordo. É assim que as coisas funcionam. A Deise Ciocari tem uma pergunta para você também, Manuel. Oi, professor, bom dia. Professor, quais são as implicações legais dessa decisão do Carrefour? E aí, indo ao encontro dessa sua resposta, como que fica a imagem do Brasil no mercado europeu? Quem perde mais com a imagem? É o Carrefour ou é o Brasil diante dessas acusações de desmatamento? Bom, para mim não há dúvida que é o Carrefour. Vou explicar por quê. É claramente um entrave à competição, ao livre mercado, a tudo que preceitua França, União Europeia e o mundo desenvolvido. Eles sempre falam que o mundo tem que girar em torno do livre comércio, é o que a gente está se propondo. E a partir do momento que a gente não se esquiva de cumprir exigências ambientais internacionais, ou do próprio acordo, como eu mencionei aqui, a gente já está agindo de boa fé. Né? Então, acho que tem que ser colocado esse ponto. Não estou dizendo que a gente não tem problemas ambientais. O mundo está repleto de problemas ambientais, o Brasil também, não é meu ponto. A questão é que os acordos, eles prevêem uma série de exigências e o Brasil está aceitando essas exigências. Né? Então, se existe algum outro ponto ambiental que a gente devesse atender, então que se coloque na mesa. A questão é que não se põe mais nenhum desses na mesa, porque já se foram todos e a gente acertou todos esses. Então, a questão é, agora, puramente protecionista de mercado. Então, se a França, a União Europeia entende que não dá para fazer o acordo, porque tem que proteger seus produtores locais, que não há possibilidade disso, o acordo não sai por esse motivo, e não por justificativas outras. E também foi dito pelo presidente do Carrefour que haveria algum tipo de questão sanitária com a qualidade da carne brasileira. Também não procede, por questão lógica, repetindo aqui, senão a gente não consegue exportar. Tem que ficar muito claro. Se a gente não atende essas exigências, os sistemas sanitários dos próprios países importadores não vão aceitar receber essa carne. E o Brasil exporta para o mundo inteiro, é o maior exportador, inclusive. E vai ter que atender exigências sanitárias, quaisquer que sejam, para entrar no mercado francês também. Então, por questão lógica, não faz sentido o que ele disse. Professor, isso se resolve com retaliação na avaliação do senhor? Ou por não ser uma decisão de governo, uma decisão privada, é preciso encontrar uma outra alternativa aí? Bom, é um problema francês, na verdade, né? O governo francês tem que endereçar.
ou ele encaminha um tipo de diálogo com a sociedade, explicando as outras vantagens do acordo e de que existem alguns pontos de competitividade que vão aparecer. E estou dizendo aqui também em relação ao Brasil, Mercosul, a gente também vai ter que enfrentar produtos industriais europeus, sofisticados, altamente tecnológicos, até mesmo produtos agrícolas em alguns aspectos, em menor grau, entrando aqui sem taxação. Então a competição cabe a todos. O que a França tem que entender é que traz vantagens também explicar para a sua sociedade. Ou o governo francês oferecer compensações transitórias. Que lembrando que esses grandes acordos internacionais, eles podem prever transitoriamente que você tenha algumas medidas autorizando proteções específicas. Então pode trazer isso à mesa. É esse o ponto. Professor Manuel Furriela, muito obrigado pela entrevista e bom dia ao senhor. Bom dia a todos. 9 horas.